A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. Nesse primeiro trimestre de 2026, estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E chegamos hoje à lição de número 11, referente ao domingo 15 de março de 2026, cujo título da nossa lição é O Pai e o Espírito Santo. Eu vou ler um texto da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, de 1 a 7. Vou ler na linguagem de hoje. Tenho usado essa linguagem em alguns momentos, porque ela torna mais fácil a nossa compreensão. Os textos, às vezes, são difíceis. Não é tudo que podemos usar da linguagem de hoje, mas alguns textos podemos usar com tranquilidade, e esse é um deles. Depois da leitura do nosso texto, eu vou orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu emprego, pela sua saúde, para Deus te abençoar por esses estudos, que você possa ter um bom aproveitamento e que Deus esteja presente na nossa meditação. Amém? Vamos ao texto. Gálatas 4, de 1 a 7, na linguagem de hoje. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, somos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que eles têm para dar aos seus filhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui diante da tua palavra, Senhor, pedimos em especial a bênção para a casa dos teus servos, para a vida dos teus servos que estão participando deste estudo bíblico, Senhor. Abençoa, Senhor, a saúde, abençoa o emprego, abençoa o relacionamento familiar, Senhor. Abençoa ricamente, Senhor, os estudos que os teus servos fazem desta palavra. Nos dá a orientação do teu Santo Espírito, alegrando o nosso coração com as tuas verdades. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele inicia o capítulo 4 de Gálatas com uma metáfora. Os primeiros leitores da carta aos Gálatas eram judeus e gentios
convertidos ao cristianismo. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Assim, era a denominação que os judeus davam para os que não eram judeus de nascimento, mas eram cristãos. Eles teriam entendido esta metáfora de forma muito mais imediata do que nós hoje. Paulo, ele está usando uma linguagem jurídica, social e familiar extremamente comum no mundo grego-romano. E por isso sua mensagem teria sido clara, até provocativa. Vamos entrar na mente deles por um momento. Vamos voltar ao primeiro século da nossa era e ver como os nossos irmãos, tanto judeus como gregos, receberam esta palavra do apóstolo Paulo. A figura do herdeiro menor era familiar. No mundo romano, tanto judeus como gentios naquela época estavam debaixo do Império Romano, um filho podia ser herdeiro legítimo, mas enquanto fosse menor de idade, ele não tinha autonomia, não administrava nada, vivia sobre a supervisão de tutores e curadores. Era tratado quase como um escravo dentro da própria casa, porque tudo dele era vigiado e controlado. Isso não era estranho para aqueles habitantes do século I, debaixo do Império Romano. Era um sistema normal. Então, quando Paulo diz que o herdeiro em nada difere de um escravo, ninguém se espantaria. Eles sabiam exatamente o que isso significava. Como escravo, o direito não podia fazer nada se não fosse debaixo da autoridade de outra pessoa. Os judeus, e aí nós vamos fazer uma separação de judeus e gentios. Os judeus entenderiam isso como a história de Israel. Para os leitores judeus, a metáfora soaria assim: o herdeiro menor seria Israel antes da vinda do Messias. Os tutores, a lei, com seus mandamentos e restrições. A maioridade, o tempo determinado por Deus para enviar o Messias. E a adoção plena, a nova condição inaugurada por Cristo. Eles perceberiam que Paulo está dizendo algo ousado. A lei era uma fase temporária, não o destino final. Isso mexia com a identidade religiosa deles, que por muitos séculos estiveram debaixo da lei. E agora Paulo está explicando. A lei foi uma fase temporária. Agora uma nova condição foi inaugurada por Cristo. Essa era a mensagem desta metáfora para os judeus. Para os gentios, eles entenderiam isso como uma mudança de status social. Estou falando de gentios crentes, convertidos. Para os gentios, especialmente para os que viviam sob o direito romano, a imagem de adoção era poderosa. No mundo romano, a adoção era
não era sentimental, ela era jurídica. Um filho adotado recebia nome, herança e status. Sua vida antiga era legalmente apagada. Então, quando Paulo diz, e para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que clama, Pai, meu Pai. Em outras traduções, Abba Pai, Gálatas 4:6. Então, para nós entendermos perfeitamente isso, os gentios que se convertiam na época do apóstolo Paulo, ao entrarem à igreja, eles ainda se sentiam um pouco inferiores aos judeus, porque dos judeus tinha vindo a lei e tinha vindo Cristo. Mas agora que o apóstolo Paulo está explicando para eles com esta parábola, que agora os filhos de adoção tinham os mesmos direitos dos filhos legítimos. E a sua vida anterior, ou seja, os seus antigos pais, era pagado. E eles tinham uma nova paternidade e, portanto, tinham tanto direito como os filhos legítimos do pai. Então, eles entenderiam isso perfeitamente. Vocês agora pertencem à família de Deus com todos os direitos legais. Isso era revolucionário para pessoas que antes eram consideradas estrangeiros na fé de Israel. Então, a mensagem central teria sido chocante para ambos os grupos. A conclusão de Paulo era forte. Vocês não são mais escravos, são filhos. E se são filhos, são herdeiros. Isso significava não há mais necessidade de voltar à lei como sistema de vida. Não há diferença de status entre judeus e gentios. A relação com Deus agora é íntima, não mediante a regras externas. Para muitos isso era libertador. Para outros, infelizmente, era profundamente desconfortável. Resumindo, os primeiros leitores entendiam a metáfora de Paulo como uma descrição jurídica precisa, não algo abstrato. Uma reimpenetração ousada da história de Israel. Uma declaração radical de igualdade espiritual entre judeus e gentios. Um convite a viver como adultos espirituais, não como menores sob tutela. Paulo estava dizendo: vocês cresceram, vivam como filhos, não como escravos. Porque Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Aí Paulo revela a Trindade operando. O Pai enviou quem? O Espírito. O Espírito Santo. O Espírito Santo de quem? De seu Filho, de Jesus. Então, Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, Deus Espírito, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e o Filho, segunda pessoa da Trindade, nosso Salvador Jesus. Então, para nós, ficou uma mensagem clara: deixe a mentalidade de escravo. Nós não somos mais servos do pecado. Nós agora amadurecemos, porque o Pai enviou o seu Espírito
Espírito Santo para fazer morada em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e não estamos mais sujeitos à escravidão do pecado. Não há pecado que o crente não possa resistir. Assuma a identidade de filho, agora como filho adulto, herdeiro, que cuida das coisas do pai e que leva avante a herança da família, através do estudo da palavra, da pregação, da evangelização. Ande no espírito, não na obrigação. Agora eu faço as coisas orientado pelo Espírito Santo que habita em mim, enviado pelo Pai. E não por causa de rituais religiosos que me obrigam a certos procedimentos. Trate os outros como irmãos. Hoje já não há uma diferença dentro da igreja entre judeus e gentios, mas há uma diferença na igreja da diferença social. Alguns irmãos são pobres financeiramente, outros são ricos. Mas, como os judeus não deveriam tratar os gentios como inferiores, nós, de classes sociais diferentes dentro da igreja, de nível cultural e de educação diferentes, devemos nos tratar todos como irmãos e respeitarmos uns aos outros como herdeiros da herança do Pai. E vivemos como herdeiros com esperança e confiança, que um dia todo o reino de Deus, que agora está à nossa disposição para usarmos as armas espirituais contra as potestades do mal aqui nesta terra, um dia estaremos em glória reinando juntamente com Cristo. E nessa esperança vivemos. Que Deus te abençoe.